Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, da Fiesc, da Engie Tracbel Energia e do Cicobi Santa Catarina. Hoje o programa entra no mundo das artes para contar a trajetória de um grupo teatral que está completando 30 anos. Teatro sim, por que não? Surgiu em Florianópolis em 1986 e tem como principais protagonistas o ator e diretor Nazareno Pereira e o produtor e diretor Júlio Maurício. Juntos, eles foram em busca do sonho. Eu lembro que quando a gente entrou neste grupo, este grupo já tinha uma trajetória de alguns poucos anos, mas eu e o Júlio, que nos encontramos no curso de artes cênicas, na faculdade de artes cênicas, tínhamos um sonho em comum, que era o seguinte: em Florianópolis, naquela época, havia um preconceito muito grande com as peças e os trabalhos feitos aqui. E a gente ia no teatro do SIC e assistir grupos e companhias que vinham do Rio São Paulo, e aquilo lotava o teatro com pessoas que a gente nem imaginava de ver num trabalho daqui. Então a gente tinha um sonho de trabalhar para diminuir, né? Mas acaba que a gente só consegue diminuir o preconceito com os trabalhos locais. E juntos eles formaram mais do que uma companhia de teatro, formaram uma família. Nós temos uma característica como grupo que é de não ter muita rotatividade de integrantes. Então nós temos integrantes do grupo há 26 anos. A maioria tem mais de 15 anos. Então isso dá um diferencial nas relações, nas cobranças. Tu sabe rendimento de ator, onde cada um vai render um pouco mais, um pouco menos. Então, isso é um grande facilitador para nós, o fato de estarmos juntos há tanto tempo. Então, por isso eu digo que é um pouco mais do que um grupo, porque são amigos já, todo mundo é amigo. É uma outra relação, todo mundo conhece a família de todo mundo e isso é o teatro sim, por que não? A paixão pelo teatro é antiga, mas não foi a primeira profissão do Júlio nem a do Nazareno. Antes de mergulharem no mundo das artes, eles trabalharam em um universo totalmente diferente. E fui funcionário da Caixa Econômica Federal durante 33 anos. Quando eu estava assim, um pouco estabilizado já na Caixa, eu até tinha uma função de caixa, surgiu o primeiro curso de artes cênicas da UDESC, que é o primeiro curso de artes cênicas de Santa Catarina. Eu tinha há um ano, no ano anterior, em 85, eu tinha entrado no grupo da Carmen Fossari, certo? Eu tinha amigos que faziam parte do grupo e sempre me convidavam. Eu era um público do grupo da Carmen, mas passei a ser integrante do grupo em 85. Em 86 surgiu o curso de cênicas na UDESC e eu resolvi fazer. Eu acabei passando no concurso do Banco do Brasil, porque precisa ter uma profissão, né, de sobrevivência. E essa foi a minha profissão de sobrevivência para manter uma família. Aí, quando eu entrei no banco, eu andei um pouco pelo interior e quando eu cheguei em Florianópolis, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no curso de teatro com a Carmen Fossari no DAC, na Universidade Federal, Departamento de Artes. Daí eu comecei a fazer, trabalhando no banco e fazendo teatro, até que abriu a faculdade aqui. Eu consegui um horário legal no banco que me permitia fazer a faculdade, porque o banco também dá um grande aprendizado, né? Dá uma visão do mundo também, que é importante. Qualquer conhecimento, qualquer experiência é interessante para o teatro. Eu acho que isso me ajudou muito. Fazer teatro no Brasil é uma atividade de apaixonados pela arte. Tu ensaia geralmente à noite, apresenta nos fins de semana, viaja muito
E então, assim, é família deixada de lado, é aniversários de familiares que tu nunca está presente, casamento, porque não pode, assim, é muito coletivo, né? Mas isso também em qualquer setor, assim, sabe? Qualquer emprego, qualquer atividade. Acho que tem que gostar muito e ter compromisso. Já conheci muita gente que tem alguma paixão, que não só esse, não só isso, e não consegue durante a vida, porque a vida nos joga, né, para lá e para cá. Tu vê, eu gostando tanto disso e a vida me jogou para o banco, para o mercado financeiro, né? Mas eu sou insistente. Eu não continuei e consegui fazer as duas coisas, o que também não é fácil. Não é fácil. Os desafios são enormes e diversos. Chorar já é lugar comum. Não choro. Não choro porque é um trabalho árduo conseguir um patrocínio, já estou acostumado, então gasta de cadeira, gasta de sapato. É um trabalho de correr mesmo, de buscar, de esperar, sabe? No Brasil, o teatro não se sustenta por bilheteria. Mesmo os grandes medalhões do Rio, São Paulo, todos têm patrocínios ou através da Lei Rouanet ou de empresas direto, de bancos, seguradoras, mas assim, todos têm, sabe? É inviável. E para nós, então, aqui de Santa Catarina, de companhias menores, que não temos nomes globais, então é impossível, assim, não se consegue. Todos esses projetos que nós fazemos pelo Fundo Cultural, nós fazemos com entrada franca, é bom se dizer isso, porque, como eu falei, é um dinheiro deles que está retornando. E porque nós não ousamos, assim, com uma trupe de A Vida Como Ela É, exemplo, são 7 atores mais 3 técnicos, irmos a Lages por bilheteria, ônibus, locação de luz, locação de som, alimentação dos atores, hotel e cachê, porque é um trabalho, todo mundo vai trabalhar, entende? Quem vai ao teatro assistir uma peça nem imagina o que está por trás do espetáculo. Até chegar aos ensaios de uma peça de teatro, o caminho é meio longo. Porque a gente começa com um projeto. Primeiro uma ideia, vai para o projeto no papel. Depois esse projeto a gente vai ter que caminhar em cima dele até conseguir concretizar os recursos para começar os ensaios. Quando abre as cortinas, e não só na estreia, mas em cada apresentação, eu me passo assim, me vejo às vezes relembrando aquilo que está em cena, que é uma peça do cenário, do figurino, a dificuldade que foi, como é que surgiu, a origem daquilo. Então, sempre isso acontece, assim. Tu tem, vamos dizer assim, um retorno às origens, lá do primeiro contato com o texto, o que te levou a montar aquele texto, porque nós no teatro sim temos essa preocupação, não montar o texto pelo texto, e sim o que nós queremos dizer com esse texto. Eu acho que isso é muito importante. Além da produção, montagens e ensaios, quando tudo fica pronto, há mais um grande desafio: a divulgação do evento. Eu acho que o grande problema nosso, mais do que montar e produzir, é a divulgação. Divulgar é muito difícil, é muito caro, é difícil de chegar a essas pessoas que eu acabei de falar, lá daquela loja que gosta de teatro. Teatro não é tão, é mais barato do que cinema. O Sesc faz teatro gratuito, apresenta espetáculos gratuitos, mas essas pessoas têm poucas informações, eu acho, ainda, de que está havendo um espetáculo. Eu acho que o grande problema está entre quem faz e quem recebe, sabe? Como é que nós vamos chegar a essas pessoas? Dizer, olha, podem ir, o TAC não precisa entrar de longo, não é uma casa que exija grandes, tu pode ir de bermuda, tu pode ir de camiseta, é um espaço democrático, simples, não é caro.
é muito difícil isso. A mídia na televisão é muito cara. E é assim, superando todas as dificuldades, que o grupo segue, levando a arte do teatro aonde o povo está. A gente já foi a lugares que eu jamais imaginava de ir fazer turismo, como em Macapá. Né? A gente já foi levado a Macapá para apresentar trabalhos de teatro, onde a gente tem um sucesso muito grande na apresentação. Né? A gente já teve tantas peripécias no meio do caminho que uma vez a gente apresentou em Porto Alegre, num dia, e 2 dias depois nós estaríamos em em Cuiabá. Então, um cenário grande, nós só acabamos de apresentar, e sempre tem uma conversa no final do espetáculo, tal, a gente teve que pedir desculpa, nós temos que desmontar o cenário porque tem que carregar, tem que estar em Cuiabá para a próxima apresentação. Uma corrida que é fantástico para nós esse trabalho, né? A gente sente como um reconhecimento, né, do trabalho que a gente está fazendo. O grupo tem no currículo mais de 10 grandes espetáculos. Mas um espetáculo, em particular, marca a trajetória do Nazareno. Tem uma peça que me marca muito na minha trajetória, que foi O Pupilo Quer Ser Tutor. É de um austríaco, Peter Handke, radicado na Alemanha. Ele faz também muito cinema com Wim Wenders e ele tem umas peças muito malucas. E quando a gente apresentou essa peça, olha, nós gostaríamos de fazer essa peça para o diretor de São Paulo, que é o Francisco Medeiros, Chico Medeiros, e nós apresentamos esse texto para ele, ele disse, nossa, essa peça viveu na minha mochila um monte de anos, que eu gostaria de experimentar, cheguei a fazer exercício com os alunos, e vocês me vêm com essa proposta, eu vou trabalhar com vocês. E foi um processo que a gente sentou o primeiro dia e ele disse assim, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Nem nós. E aí começa a estudar Brecht, que é a coisa do distanciamento, e vários outros teóricos de interpretação e tal. Mas Stanislavski sempre me acompanhou, não que eu estivesse fazendo Stanislavski, mas ele ajuda pra caramba em qualquer outra técnica, entende? Isso que eu percebo. Porque tudo veio depois dele, né? Porque ele foi o primeiro. E agora, para minha alegria, estou num processo de pesquisa na UDESC com o Vicente Mafus, que está fazendo um trabalho de doutorado, buscando as técnicas de Stanislavski através do yoga, que ele trabalhou um tempo com yoga, então ele está fazendo uma pesquisa por aí, eu estou participando, estou super feliz. Outras pessoas da Piacentini, em São Paulo, fez uma pesquisa de Stanislavski, que quando os técnicas chegaram no Brasil com o Eugênio Kuzny, então está revivendo agora, está revivendo, as pessoas estão redescobrindo Stanislavski. Todos os nossos atos, mesmo os mais simples, aqueles que estamos acostumados em nosso cotidiano, são desligados quando surgimos na ribalta diante de uma plateia de 1000 pessoas. Isso é porque é necessário se corrigir e aprender novamente a andar, sentar ou deitar. É necessário a autorreeducação para, no palco, olhar e ver, escutar e ouvir. Sempre tu não pode descartar nada, né? Brecht é muito interessante, mas Stanislavski também é. Então depende do trabalho, depende. Mas tudo isso tem que beber em todas as fontes, né? Não dá de dizer. Nessas 3 décadas de atuação, uma dezena de montagens marcaram a trajetória do grupo. A peça Livres e Iguais, baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma delas. Como a gente estava trabalhando com era sobre direitos humanos, e a gente chegava à conclusão de que quando uma pessoa não tem seus direitos respeitados, ela passa a ser um lixo na sociedade, nós resolvemos buscar lixo
para fazer os bonecos. E daí que tipo de lixo, de descartes da sociedade que nós vamos trabalhar? Alguma coisa fria, porque essa relação né, fria. Então nós fomos buscar metais, panelas, partes de motores e fizemos os bonecos. Foi um trabalho de 2 anos, porque era um trabalho de pesquisa. A gente primeiro juntou uma pilha grande de materiais para lavar tudo, porque aquilo vem sujo, óleo e tal, para depois começar a brincar, juntar peça e tal, para chegar numa forma e depois começar as improvisações, brincando em cima de situações, para criar essa peça. E tivemos críticas fantásticas, acabamos indo para a França apresentar, num festival de marionetes, e viajamos o Brasil inteiro com esse trabalho. A peça A Vida Como Ela É reúne 5 histórias que falam de amor, traição, dramas e tragédias de personagens construídos através do olhar do dramaturgo Nelson Rodrigues. A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, que a gente não pegou um texto dramatúrgico dele. O que a gente pegou foram contos, crônicas. Crônicas do Nelson, que o diretor adaptou e pegamos 5 contos. Nós, a princípio, até queríamos 7 contos, mas recursos deu para 5. E ficou uma peça muito interessante que também tem nos dado muito prazer, porque a gente recebe muito convites e contratos e já viajamos também com esse espetáculo. São Luís do Maranhão, a gente vai longe. Cada montagem passeia por formas e linguagens diferentes. Desde a farsa medieval, com a peça A Farsa do Advogado Patelã, ao melodrama clássico do circo-teatro e O Céu uniu 2 corações. O Céu uniu 2 corações, que ficou 3 anos em cartaz, porque era um elenco de 14 pessoas. Era 1h e 45 minutos de espetáculo, eram 7 cenários, porque tinha 6 atos, e mais o que a gente chama de apoteose. Então, tinham mudanças, tinha que mudar cenário, e era muita gente, eram mais de 150 peças de roupas dos anos 40 e 50, mas foi um grande sucesso. A farsa do Advogado Patelã é apresentada há mais de 20 anos. O Patelã, 20 anos fazendo o mesmo trabalho, incrivelmente, porque algumas pessoas falam, mas essa repetição não cansa? Não tem repetição num trabalho de teatro. Não tem repetição num trabalho de teatro. Cada dia é um. A gente nunca consegue fazer o mesmo espetáculo, mesmo repetindo, tendo uma partitura muito clara dos movimentos, não é a mesma coisa. O teu sentimento naquele dia não é o mesmo, porque ele é feito na hora, né? É diferente do cinema, da novela. O teatro é da hora. Desde a fundação, o grupo já se apresentou em vários estados brasileiros e em países como França e Argentina. No Brasil, nós fizemos 17 estados já, certo? Nós fizemos 2 vezes o projeto Palco Giratório, que é um projeto de circulação nacional, patrocinado pelo SESC. Na época, era um pouco menor ainda o projeto. Nós fizemos 10 cidades do Paraná, fizemos cidades de Alagoas e Amapá. Então, nós fizemos o que eles chamam, dentro do palco giratório, os grandes festivais, que são em algumas capitais. Então, nós fizemos de Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza. Fizemos um festival que eles promoviam também no Cariri, São José do Rio Preto, Santos, algumas cidades que eles consideravam assim, que já tinham uma vivência maior de teatro e que apreciariam aquele espetáculo, não soaria muito estranho, né? É uma busca constante do grupo fazer um teatro sem fronteiras, mas também levar o espetáculo para todo o estado de Santa Catarina. Com um projeto itinerante, o grupo já se apresentou em mais de 100 cidades catarinenses. Fizemos um projeto há 2 anos que chamava-se Patelândia AZ. A cada letra do alfabeto,
nós escolhemos uma cidade de Santa Catarina. E, para nossa surpresa, aqui tem de A a Z realmente. Então, e sempre que tinha uma cidade que tinha uma letra que tinha várias cidades, nós optávamos pela de menor população. X tinha Xanxerê, Xaxim, Chavantina. Nós fomos para Chavantina, porque era a cidade que menos chance teria de receber um espetáculo. Como é necessário levar isso. Como é bom. Não é, sabe, não é uma festinha qualquer de São João, que também não deixa de ser importante, as pessoas precisam disso. É muito importante levar. Devíamos, sabe, o poder público devia pensar mais nisso, de levar uma exposição de quadros. Porque, puxa vida, se tocar uma pessoa, emocionar uma pessoa naquela comunidade, já é uma plantação, já é uma, sabe? Acho isso muito importante. A arte dá o equilíbrio, a arte desperta, ela encanta e as pessoas que têm, desperta a sensibilidade, que têm mais sensibilidade, vão acabar resolvendo melhor os seus problemas, vão ter mais ideia melhor para a comunidade, e sendo uma ideia boa para desenvolver numa comunidade, é bom para todo mundo. Em Cunhataí, acabou o espetáculo, veio um senhor alemão conversar com o Nazareno, que fazia o advogado na peça. E é uma farsa, aquilo que eu falei, é uma movimentação muito louca, gestos grandes e corre, corre. E aí ele veio assim, a primeira coisa que ele falou, encontrou o Nazareno, ele perguntou, como é que vocês correm tanto e não se esbarram? Aí o Nazareno me chamou, me apresentou, e a gente ficou questionando. Ele era um senhor que morava em Linha, não sei das quantas, no interior de Cunhataí, que tem menos de 2.000 habitantes. Tu imagina morar no interior de Cunhataí. E aí, por que logo essa pergunta? E aí nos instigou assim. Aí, não, a gente tem técnica, está acostumado, tem marcações, uma série de coisas. Mas por que assim? Eles estão, é porque eu tenho um grupo de teatro. E no interior, lá em Linha, eu escrevo os textos em alemão, e depois que a gente chega da roça, a gente janta e nos reunimos num espaço e a gente fazemos teatro em alemão com essas pessoas. Sabe, assim, uma coisa linda, fantástica. Até já passamos esses informes para o pessoal da própria Fundação Catarinense de Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura, porque eu acho que seria um documentário fantástico, assim, documentar essa população que vai à roça durante o dia e à noite se encontra para fazer teatro, sabe? Então, que necessidade o homem tem disso? Não é só nós que moramos aqui, mas quem mora lá também tem. Deve ser tão prazeroso quanto nós, assim, quando estamos em cena ou levando um espetáculo, deve ser para eles também. O teatro é muito mágico, então, né? O enfrentamento de desafios é uma das características mais marcantes do grupo. Além do dever artístico, teatro sim, por que não? Requer uma boa dose de gestão. Um grupo de teatro hoje tem que ser uma empresa, que seja uma microempresa, mas é uma empresa, sabe? Tu tem que ter contador, tu tem que ter uma série de coisas. Nós temos uma relação do que eu chamo de fornecedores. A nossa costureira é a mesma desde o primeiro espetáculo, desde 90. Então, às vezes surge um problema no figurino, só peço para o ator, vai lá, dona Iraci, ligo para ela resolve, passamos lá, acertamos, entende? É uma fidelidade, assim, a gente tem. A empresa que nos transporta para turnês é a mesma há mais de 20 anos. A empresa, o caminhão também que transporta cenário, e é onde tem um depósito que também guardamos os materiais, figurinos, cenários de outros espetáculos, é o mesmo há muitos anos. O designer gráfico é o mesmo desde Livres e Iguais, que é há mais de 20 anos. Ele se aposentou, o filho entrou no ramo, hoje o filho é o nosso design gráfico, entende? Então a gente tem essa fidelização também, que é um pouco empresarial isso, é muito mais fácil, porque às vezes eu não preciso estar indo lá, eu não preciso estar fazendo o pagamento, eu ligo, o cara viaja, pá, e eu acerto depois, né? Então isso é muito legal.
30 anos de uma trajetória bem-sucedida merece o nosso reconhecimento. Parabéns, Nazareno Pereira. Parabéns, Júlio Maurício. E que venham mais 30 anos de sucesso.